Eu estou recebendo aqui uma das visitas mais queridas do nosso programa, que é a doutora Maria José Maldonado, médica. Ela é também pré-candidata a deputada estadual pelo MDB, é presidente do MDB Mulher e é conferencista. Tem feito palestras de sucesso não só na capital, no interior e principalmente em várias cidades brasileiras, porque ela é uma das pesquisadoras a respeito do assunto autismo e que vai falar conosco. Bom dia, doutora. É uma honra recebê-la. Obrigada. Eu que agradeço ser recebida aqui. Beijo para você. Sempre um prazer estar no seu programa. Prazer é todo nosso. Doutora, eu vou começar, depois nós vamos falar de política, mas eu quero começar. A senhora, conversando comigo, falou a respeito de como estão nascendo crianças autistas. É só no Brasil ou é no mundo? Olha, nós estamos super assustados, né, Bede Paula? Porque, só para você ter ideia, quando eu fiz neuropediatria, muitos anos atrás, a incidência era 1 para cada 15 mil crianças que eram portadoras de autismo, antigamente chamado, hoje são chamadas de TEA, transtorno do espectro autista. Hoje, para você ter ideia, é 1 para cada 50 crianças. E se prevê que daqui 10 anos será 1 a cada 3 crianças. Então, realmente, é um problema de saúde pública. Porque nós temos crianças que têm um comportamento diferente e crianças que, se não trabalhadas, elas serão pessoas que não serão produtivas. Então, elas também custam para o Estado, não só porque elas não serão produtivas, terão que ser sustentadas, mas ela geralmente leva mais um cuidador com ela, via de regra mãe, que não pode trabalhar, nada para poder se dedicar a ele. Então, realmente, é uma situação muito grave. Tem como evitar isso ou tem que se conviver com isso? Na verdade, hoje não existe prevenção, né, Bede Paula? Porque no meu trabalho, na minha tese de doutorado, nós provamos que essa é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, que gera esse comportamento diferente. E, na verdade, você tem que ter alguns fatores. Tem que ter uma predisposição genética e, ali por cima, alguns fatores do meio que vão influenciar na determinação. Então, prevenção não existe, mas o que a gente alarda muito é que se faça um diagnóstico precoce. Então, o acompanhamento do pediatra, que é o grande orientador na puericultura para essa família, que logo ele pontue, que ele faça o teste precocemente para o TEA e que ele consiga encaminhar essa criança precocemente para as terapias. Porque quando o diagnóstico é precoce, a terapia começa mais cedo e evolui melhor a criança. Doutora, esse teste ele é gratuito ou não? Depende, por exemplo, essa questão do pediatra, o pediatra tem na rede pública, o pediatra tem na rede privada, né, na saúde suplementar. Então, como é que funciona? Existe um teste chamado MChat. Ele é um teste de triagem. Então, o pediatra é orientado pela Sociedade Brasileira de Pediatria desde 2017 a ele colocar esse teste, ele aplicar o teste com a família na puericultura, na consulta de 1 ano e meio. Porque a puericultura na infância, ela é uma consulta na primeira semana, primeiro mês, segundo, quarto, sexto, nono, 12º ano, 18 meses, 24 meses. No teste de 18 meses, ele tem que não só examinar cabecinha, pulmão, orientação de vacina, etc., mas também fazer a aplicação do teste MChat. E aí, tentativa do diagnóstico precoce. Os pais devem exigir isso? Os pais devem pedir, sim, ao pediatra. Isso já está, assim, toda a equipe de residência médica, todos os hospitais de escola, nós também, no Hospital Universitário, onde eu faço parte, nós sempre alertamos muito sobre isso. Os nossos médicos residentes, né, de pediatria, saem todos com essa formação que eles têm que fazer testagem. E aí, devagarinho, os médicos que são um pouco mais antigos, eles também começam a aprender e a família, sim, pode pedir, doutor, eu estou preocupado, isso pode aplicar? Mas, teoricamente, teria que ser já automático, né, esse teste dentro das puericulturas e dentro dos consultórios. O que me preocupa um pouquinho, Bede Paula, é que assim, na rede pública, hoje, nós temos muito poucos lugares que fazem realmente ambulatório de pediatria. Hoje é muito difícil você ter hoje pediatra fixado na rede, né? Você tem mais na nível de plantão.
de emergência, você até tem uma cobertura até razoável. Mas quando você fala de segmento de puericultura, dos pediatras inseridos na rede, você tem muito pouco. E também a grande preocupação também é que eles não têm esse alerta, né? Então, pouco tempo o prazo. Doutora, muitos pais descobrem que depois de já passado algum tempo que o filho é autista e aí ele fica perdido, ele não sabe o que significa isso e ele também não sabe onde procurar os primeiros atendimentos. E aí? É verdade. Então eu vou falar rapidamente alguns sinais, porque graças à mídia isso tem sido muito divulgado e as pessoas cada vez estão mais alertas. E realmente hoje, dentro da neuropediatria, é de longe o comportamento alterado mais frequente que nós temos enfrentado. Então o que a família pode perceber em relação a esta criança? Primeiro, que eles têm uma alteração da comunicação. Então, via de regra, fala está comprometida. Na minha tese de doutorado, 100% das crianças tinham atraso de fala. Isso é reversível? Isso é reversível. Tá. Isso é reversível. Se a criança é logo diagnosticada e ela tem uma forma leve até moderada, ela consegue, com a terapêutica, chegar a ser uma pessoa completamente adequada, normal. Isso. Certo. Nós é que somos da especialidade, enxergamos algumas preferências, por exemplo, entendeu? Então, a gente fica atento a certas situações. Mas, via de regra, a maioria está muito bem, porque a maioria são leves, sabe? Por isso que a gente tem que fazer um diagnóstico muito precoce e a terapêutica adequada. As formas graves é que são mais complicadas, essas serão realmente de pessoas dependentes. Mas qual que é a preocupação dos pais? Eles querem filhos com sucesso, felizes, que cresçam, tenham profissão, que tenham família. E essa doença, porque é chamada doença, muitos falam que não é doença, mas ela é uma doença, porque ela é uma entidade nosológica com identificação com numeral pelo CID, que é o Código Internacional de Doenças. É uma patologia que realmente vai restringir muito a vida da pessoa para frente. Então, a gente pede muito, por exemplo, nós tivemos agora a pandemia, né, Bede Paula? Nós tivemos crianças isoladas, todos nós isolados durante 2 anos. Nós tivemos uma geração que eu particularmente chamo de geração pandemia. Crianças presas dentro de casa, só na frente da televisão. Então, nós tivemos crianças com nenhum estímulo e todas com sintomas muito parecidos com o de transtorno de espectro autistas, isoladas, não olham no rosto, não falam, com atitudes estereotipadas, momentos repetitivos. Então, você tem uma série de sintomas coincidentes. Porque, o que eu vejo, Bede Paula? Nossa vida hoje em dia, a gente não tem mais aquela vida antigamente, você falava com o vizinho, você brincava na rua, não tem mais isso. Você fica dentro de casa, cada vez mais apartamentos, cada vez menores, e a criança só tem o quê? TV. Aliás, iPad, falando celular. De apartamento, eu não sei, eu acho que o Brasil deve ser o único país do mundo que consegue colocar 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, né, em 30 metros quadrados. Mas, Bede Paula, eu acho que a China ganha de nós, viu? Falta espaço. A senhora já esteve lá, doutora? Na China não, mas eu adoro aquele país, eu vivo assistindo reportagem, eu fico assustada. Doutora, o espectro autista, ele é reversível? Por exemplo, eu tenho um amigo que a filhinha dele não fala quando quer, não é? Grita, não é? E aí? Eles são muito inadequados mesmo. Eles não têm um desenvolvimento normal. Eu vou te contar uma coisa que não nos ouçam. Ué, como que não vai ouvir na rádio? Se Bede Paula! Que não nos ouçam. Eu uma vez eu gosto. Careca adora o quê? Cabelo. É ou não é? Eu cheguei no shopping, tinha um menino de um amigo meu, filho de um amigo meu, menino bonito, cabelo lindo, lisinho. Passei a mão no cabelo dele, mas ele virou um trem comigo. É verdade, eles não gostam de toque. Não gostou, xingou, queria me chutar. Aí eu falei pra ele, pô, mas que filho mal educado esse teu. Ele falou assim, não é, B, ele é autista. O autista, ele tem muita dificuldade sensorial. Então, todo mundo gosta de um beijo, de um abraço. Eles não. A textura dos alimentos são seletivos. Por quê? Porque a textura dos alimentos os incomoda. Outra coisa que eles têm também uma sensibilidade enorme a barulho. Então, quando a mamãe vai lá na cozinha mexer com liquidificador, com batedeira, eles entram em crise. Eles entram em crise que você não consegue acomodar. É meia hora, 40 minutos gritando, berrando, você joga no chão, a família fica desesperada, não consegue acomodar. Então eles têm uma reatividade muito importante, coisas mínimas que para nós não é nada, até um aconchego, até um carinho, para eles
é algo assim que os incomoda demais. Então, uma das terapias que é feita na equipe multidisciplinar é terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional é o profissional para trabalhar a questão da sensorial, para que eles possam ter tolerância. Você vai treiná-los, você vai acostumá-los, como tudo na vida você aprende, né? E eles serão treinados também a receber esse tipo de estímulo, até que depois, com o tempo, isso não os incomoda mais ou não os incomoda tanto. Mas isso é um trabalho de equipe multidisciplinar, porque entra terapeuta, psicóloga, fonoaudióloga, terapia ocupacional, para que ele possa ajudar nesse desenvolvimento. Por quê? Porque na infância, nós temos um cérebro em desenvolvimento. E ocorre uma coisa chamada neuroplasticidade. Então, você tem uma certa acomodação desse cérebro, ele melhora. Por quê? Porque os neurônios, nós nascemos com eles, mas as sinapses, que são os ramos, né, e que a gente vai adquirindo com as nossas experiências, com as nossas, né, com o nosso aprendizado, isso é enriquecedor. Então, ele cresce muito e é um momento que a gente tem que estimular muito para o crescimento dessa sinaptogênese. Porque lá seguidinho, o que você não utilizou vai ter a poda. Então, quanto mais estimularmos antes dessas apoptoses, que a gente chama, melhor para a criança. Então, por isso o trabalho precoce e reabilitador de uma forma precoce, para que ele possa ter chance. E muitas crianças ficam muito bem. As formas mais graves é que a gente tem uma certa restrição ainda. Doutora, mas na rede pública de saúde do município e do estado, é muito difícil você encontrar hoje todo esse aparelhamento capaz de dar um suporte e conseguir com que os pais conseguirem, de uma certa forma, fazer esse tratamento. E ele, em particular, é caro. É verdade. Particular é caro, então as pessoas acabam fazendo muito por convênios, né? Acabam fazendo os convênios para poder suprir isso para o seu filho, mas na rede pública nós temos uma carência muito grande. Primeiro de profissionais, porque a criança, primeiro, ela começa por um especialista como eu, neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, que são os médicos habilitados para identificação. Então a fila já começa aí, né? Primeiro, a fila grande para poder você passar com um especialista. Segundo, as terapias, porque você vai precisar de psicóloga, de fono, de terapeuta ocupacional, e realmente existe uma escassez, não só na rede pública, mas de uma forma geral nas cidades, porque nós não temos muitos profissionais. E ainda para ajudar, nós tínhamos faculdade de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, que foram fechadas na UCDB já faz alguns anos por falta de procura. Que pena, né? Mas por falta de procura, as pessoas não procuram essas profissões e acaba que não fecha turmas para poder fazer montar a turma da faculdade. Então, e são profissões em emergência, como foi, por exemplo, no tempo do Covid, o que? A fisioterapia. Sim, né? A fisioterapia, faltava fisioterapeuta, aquele monte de gente contratando. Então, o que aconteceu? Houve um aumento das profissões da fisioterapia por questão da demanda. Porque isso é mercado também, né? Procura e demanda é um mercado. E acaba que, assim, a rede pública não dá conta, não. Tanto que, assim, depois a gente vai falar um pouquinho de política, que faz parte uma das minhas propostas, quando eu for me candidatar, que seja realmente Você é pré-candidata a deputada estadual? Pretendo. Pretende? Pretendo. Você é presidente do MDB Mulher, isso não te favorece? É verdade, mas não só olha, a mim, você, né? Pelos seus conhecimentos, pelo carinho com que você se dedica à sua profissão. Fala, Índio. Tem uma pergunta de um internauta aqui, o Délcio. Ele quer saber o que é síndrome de Webster. Webster ou West? Ele escreveu Webster, deve ser Wester, então. O Webster eu não conheço, mas síndrome de West... a sobrinha dele tem isso. Mas síndrome de West é uma epilepsia grave, da fase do lactente, e que é uma das patologias que dá etiologia também de TEA, porque, sabe, eu sou meio xeretinha, e a gente depois com os anos vai ficando mais velho, começa a ter um pouquinho de propriedade para poder falar um pouquinho sobre as situações. E depois de tanto conhecimento que eu adquiri, não só pela prática clínica, mas também pelo estudo que eu tive que me aprofundar por causa do doutorado, e eu continuo na linha de pesquisa ainda do autismo, existem facilmente 2 grupos de TEAs que eu identifico. Os TEAs primários, aquelas crianças lindas, maravilhosas, o cabeludo que você conheceu lá. Exato. Lindo, que quem vê não vê nada, com TEA. E nós temos que eu chamo de TEAs primários. E nós temos os TEAs secundários. Secundária é outra patologia. Secundárias anóxia, secundária a meningite, secundárias epilepsias, a West é que muito frequentemente determina comportamentos autísticos na criança. Me ocorreu uma ideia. Diga. Você não quer vir na sexta-feira que vem e eu vou
colocar todos os seus conhecimentos à disposição dos nossos ouvintes para eles tirarem todas as dúvidas em relação a isso? Pode ser, a gente pode fazer todas as perguntas que eles quiserem. Durante a semana, né? Não, na sexta-feira é um bom programa. Mandar as perguntas, né, gente? A hora que ela chegar aqui, você vai fazer e ela vai responder ao vivo, não é? Para que você possa tirar essas... A senhora topa fazer isso, doutora? Vambora, topo sim, não vou estar viajando, pode porque uma vez por mês eu vou a São Paulo, vou ver meus filhos e meus netinhos, legal, viu, Paulo? Tá certo. Doutora, coloque esse teu conhecimento, né, não só à disposição dos nossos ouvintes, já está colocando para a próxima sexta-feira, está marcado, marcadinho, né? Dá o dedinho, vamos marcar. Dedinho marcado, pronto. E também, doutora Maria José, coloque isso no seu programa, não é? De candidatura, porque é uma necessidade. Eu não vi até hoje ninguém tratar isso com aquela seriedade que precisa. Olha, Bede Paula, isso é uma preocupação que eu tenho. Se eu te falar que é um dos meus motivadores de vir para a política, foi isso. Eu acredito plenamente. Foi um amadurecimento de minha profissão, porque eu venho de família muito humilde, eu lutei muito para poder chegar onde cheguei, foi minha formação, etc. Mas é impossível você não se tornar um pouco ativista dentro desse meio, porque eu tive que virar ativista, né, para poder defender meus pacientes em fóruns, audiências públicas e lutar muito por eles, porque é um grupo não só das crianças com TEA, mas crianças com deficiência intelectual, deficiência motora. Nós temos um grupo de crianças e são muito frequentes, viu, Bede Paulo? Então a gente não tem jeito, a gente tem que lutar por eles e nós somos instrumento mesmo. Então, por conta disso, foi um dos motivadores para começar a pensar em ir para a política, porque não me chama de louca, sabe? Mas você tem nome, tem estabilidade financeira, quem que vai fazer na política? Eu vou fazer minha parte? Todos nós temos que fazer a nossa parte, porque não dá para a gente falar, eu não gosto disso e deixa pra lá. A gente quer um Brasil melhor, eu quero um Brasil melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, e a gente tem que estar junto, não tem jeito, né? A gente tem que contribuir, é assim que eu penso, pelo menos. Eu quero agradecer a sua visita, está feito o convite. Combinado. Na sexta-feira que vem, nós vamos, cancela tudo, vamos bater papo com a doutora a respeito do espectro autista e vamos colocá-la à disposição. Vai ser uma consulta ao vivo. Tá bom, ok. Tomara que tenham muitas consultas, né? Eu só não posso fazer consultas reais, eu posso prescrever isso, eu não posso. Sim, mas orientação toda eu posso fazer. Tirar dúvidas, posso. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, Bede Paula. Parabéns, eu acredito muito no seu trabalho. E também acredito que a sua candidatura é uma coisa muito bem-vinda na nossa sociedade. Obrigada. Fico alegre em recebê-la no nosso programa. E lisonjeada. Muito obrigada, tá, Bede Paula? Obrigado. Muito obrigado.